Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 18. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar um membro geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Jonah Jameson caminha pela cidade, reafirmando aquilo em que acredita. Fatos, verdade simples, mesmo quando são feios, e sente um desprezo quase físico por mentiras empurradas à força. Funcionários o elogiam por estar trabalhando em algo grande, e ele responde apenas com sem paciência. Em seus pensamentos, Jonah revisita a narrativa recente sobre o Homem-Aranha. Aceita com relutância que ele voltou a agir de forma violenta, uma ameaça outra vez. O que ele não aceita é Peter Parker. Peter Parker cortou todos os que se importavam com ele, incluindo sua tia May. Aquilo cruza um limite. Ao chegar em casa, a irritação vira decisão. Isso foi longe demais. Jonah quer saber quem está tentando me vender essa maldita ponte. A reflexão termina abruptamente quando ele percebe que não está sozinho em casa. Uma voz surge: "Perdão pela intrusão, Jonah." E Jameson explode: "Mas que diabos o que está acontecendo aqui?" Norman Osborn já está no apartamento, de uniforme do Homem-Aranha, machucado, e não perde tempo. "Podemos conversar? Eu não tenho mais ninguém." Ele veio porque não restou alternativa. Jonah reage ao sangue, à invasão, reclama da cadeira. Norman perde desculpas, diz que manda limpar e ironiza, cansado, que Jonah pode queimá-la se quiser. Não vai sentir falta do cheiro de charutos e depressão. Norman sabe o que veio enfrentar. "Você tem perguntas?" E Jonah confirma, seco. "Muitas." A tensão sobe quando Jonah explode. "Você enlouqueceu de vez, Norman." Confundindo intenções, identidades e limites. Norman não recua. Ele diz que esperava justamente a ajuda de Jonah para esclarecer isso. Enquanto isso, Phil Urich corre pelos túneis de esgoto, enquanto a narração reconstrói o que restou dele. Ele já foi homem, filho, cavaleiro, rei duende. Tudo isso pode ter sido ontem ou anos atrás. Sua mente falha, apodrece, ressuscita e repete. O cérebro morto não funciona bem, mas algo ainda opera: o instinto. Phil tropeça, se arrasta, luta contra o próprio corpo em decomposição, mas entende o essencial: perigo. E quando entende o perigo, ele foge. A ameaça mecânica surge atrás dele, concreta, silenciosa, e Phil acelera. Encurralado na água suja, Phil percebe quando a perseguição vira ataque. Ele sabe quando lutar, quando fugir e quando rir. Uma risada quebrada escapa, mais reflexo do colapso mental do que coragem. O riso acaba quando os tentáculos mecânicos o atingem com violência e o arremessam para trás. Phil cospe, amargo. Isso não teve graça nenhuma. Os braços o imobilizam, pressionam seu corpo contra a água e o lodo. Uma voz externa confirma friamente: "Esse é o Urich, bem acomodado no verde. Vamos aumentar o jogo para um teste de estresse." Outra pergunta: "Quem é o próximo?" Na Rand Enterprises, a doutora Mayra reage irritada. "Norman Osborn. De todas as pessoas, o que eu estava pensando? Definitivamente vou demitir meu terapeuta." Ela se recompõe, tenta manter o profissionalismo. Brian entra em seu escritório vestido de um traje de contenção e se anima. "Eu sei, ninguém preenche um hazmat como eu." Ela suspira: "Certo, eu precisava disso. O que está acontecendo?" Ele explica que está rodando o primeiro teste com micotéria, mexendo na nova linhagem fúngica e no mock-up de suporte do Peter. E pergunta empolgado se ela quer assistir. "Sou um homem apaixonado pela ciência." Quando ela pergunta por Parker, ele esclarece: "Isso é sobre a minha linhagem fúngica. O Peter está na engenharia." A página fecha com ela dizendo que quer estar presente nesse teste amanhã e não hoje. Enquanto ele diz: "Mas eu já estou de traje." No escritório, a conversa vira confronto, quando o cientista insiste que vestir o traje significa avançar. Mas ela corta na hora: "Brian,
Eu já estou lidando com um problema de criança. Não seja o segundo. Brian rebate com ressentimento. Ele está ali há 5 anos. Parker, há 5 minutos. E se ele diz que os BIOS estão prontos, então estão prontos. Ela aponta o problema real. Você é o melhor biólogo do prédio, e isso não te faz um bom gerente. O celular apita de novo. Irritada, ela encerra. Deveria estar fazendo a conferência. Amanhã eles resolvem tudo. Brian pressiona. Amanhã o quê? Ela não cede. Seu experimento, essa conversa, tudo amanhã. E ainda arremata. Ele precisa aprender sobre pistas sociais. Jonah e Norman agora conversam frente a frente, copos na mão. Jonah começa descartando teorias malucas e pergunta direto: Você contou para May? Norman responde com amargura. Ela não se importa muito com ele. E imitar o sobrinho que desapareceu não soa muito bem. Soa? Jonah pressiona. Se era para preencher o vácuo dos idiotas do passado, por que não algo menos absurdo que Duende Dourado? Norman admite. Essa é a pergunta de $1 milhão. A conversa fica pessoal quando Norman compartilha ódio, aliança e confiança, e pede desculpas se estiver passando dos limites, mas continua com um desabafo contido. Talvez ambos tenham amado Peter como um filho, da única forma que homens como ele sabem, mas nenhum deles nunca o entendeu. Jonah admite que não acredita que Peter tenha sido amado depois de tudo que fizeram ele passar, mas afirma que Peter nunca desistiu da ideia de que poderiam ser melhores. Norman corrige: melhores, salvos e redimidos. Norman insiste que a esperança de Peter sempre brotava, mesmo quando ele era ingênuo demais para o próprio bem. Somos homens melhores por tê-lo conhecido. Norman questiona. Em seguida, ele confessa algo decisivo. Quando percebeu que Ben Reilly fingia ser ele, vigiou-o por uma semana e, ao achar que era só encenação, não moveu o mundo para encontrá-lo. Fez um uniforme, tentou substituir. Ele se julga com dureza. Jonah o encara e lança a pergunta que muda o peso da conversa. Você acha que Peter não sabe que tipo de canalha você é, Norman? À noite, o grupo de heróis aracnídeos se move pelos prédios. Silk acha que foram vistos. Miles garante que não. Se Norman tivesse percebido, já estaria atrás deles. Gwen insiste que ia agir. Quer deixar isso registrado. Miles tenta manter o time unido, e Gwen rebate. Silk provoca. A troca vira ruído quando uma figura de armadura branca surge tropeçando. Ele colide com força e grita: Aranhas! Hey! O impacto arranca um "mas que diabos" de Miles. É Capitão Kintsugi. Ele pede desculpas exausto, reclama das escadas e ainda comenta, sem fôlego, como eles estão em ótima forma. No topo do prédio, Silk pergunta se alguém o viu. Miles avisa que não é seguro ficar ali. O homem se apresenta. Kintsugi. Estou aqui para ajudar. Ele explica que passou horas vigiando o local de Osborn para protegê-lo e a si mesmo. Miles repete incrédulo. Proteger Norman Osborn? Silk esclarece. Alguém tentou matá-lo com um robô assassino, e ela ajudou o Homem-Aranha a destruir. Gwen acrescenta. Foi o outro, o mais velho. Kintsugi estranha não ter sido informado e menciona uma mesa do Aranha RP. A resposta é seca. Isso não existe. Miles assume o controle, manda ele sentar antes de cair e diz que precisam esclarecer algumas coisas sobre Norman. Enquanto isso, Silk e Gwen cochicham sobre o novato. A narração revela quem é a doutora Myrna Saldano, terapeuta respeitada da elite de Manhattan, especialista em escavar segredos e também alguém com um passado violento. Antes, ela era a doutora Ashley Kafka, a rainha doente. Seus pacientes talvez nunca soubessem o quanto ela estava comprometida. Isso ficava entre eles e a terapeuta. No presente, Kafka, armada e mascarada, confronta uma paciente ferida e amarrada. Com frieza, comenta que ouviu reclamações sobre o marido por quase um ano. Estava ficando bom. Então cobra. A conta venceu e o seguro não vai cobrir. A vítima reage confusa. A rainha duende avança contra o robô e desafia. Então me mostra.
Ela corta tentáculos, debocha do olhar de duende, chama o nome do inimigo de trágico e comenta que a aliteração já saiu de moda. Fofo. A máquina recua, se reposiciona, espalha fumaça. Kafka reconhece algo familiar e pergunta: Eu conheço essa voz. Que jogo você acha que está jogando? A resposta vem carregada de sarcasmo. Jonah continua seu desabafo olhando a cidade. De todos os psicopatas de pijama tentando melhorar o mundo, Peter é o que se destaca. Ele compara o Capitão América, mas lembra que Peter fez tudo isso ainda na puberdade e pagou o preço por isso. Carreiras destruídas, relacionamentos quebrados, May no hospital vezes demais. Tudo porque estranhos precisavam de ajuda. Jonah vira o foco para Norman. Agora ele veste o traje. Tentou fazer o bem do próprio jeito e se pergunta por que está perdendo a cabeça. E Jonah é direto. Parabéns, Norman. Agora você sabe exatamente como é ser o Homem-Aranha. Norman absorve em silêncio. Jonah conclui que Peter não se afunda em autopiedade. Ele faz piadas. Norman responde, seco. Piadas estúpidas e irritantes. Jonah brinda a erros perpétuos. Norman responde, amém. O clima relaxa um pouco. Norman agradece e se oferece para pagar a cadeira. Jonah diz que vai ficar com ela, dá uma boa história, mas promete esfolá-lo no carpete. Então vem o que realmente importa. Jonah ainda não sabe se Norman é um maníaco ou algo pior. Mas se Peter confia nele, é porque acredita que ele pode ser um pouco melhor hoje do que foi ontem. Não é absolução, é expectativa. Norman aceita. Ao sair, responde com sinceridade contida. Eu também acredito, Jonah. A narração apresenta Ned Leeds, um homem que já sofreu punições suficientes para várias vidas. Manipulado, incriminado, morto, ressuscitado, morto de novo. Agora, com uma terceira chance. Ele caminha à noite com sacolas nas mãos, assobiando, decidido a viver em paz com a esposa e o filho. Prometeu a si mesmo, mas promessas raramente bastam nesse mundo. A normalidade se rompe quando drones e braços mecânicos atacam sem aviso, arremessando Ned ao ar junto com suas compras. Ele não escolheu isso, ele não tem controle. Brian, de hazmat, está diante de uma câmara do experimento, mascando chiclete. Com despreocupação perigosa, afirma: Não é direito adquirido quando você está certo. Ele estende a mão e aperta o botão. A energia reage de forma imediata e violenta. Ele explode, excitado. Meu Deus, isso, vamos lá! A ação é direta. Ele escolhe apertar o botão. A máquina responde e o controle se perde. O cientista se levanta eufórico ao ver a estrutura de energia dourada se manter. Sim, meu Deus, sim! Ele acompanha os dados, comemora. O detalhe está se mantendo. Ah, droga! Bati o recorde! A celebração dura pouco. A contenção falha com violência. O impacto o arremessa para trás. Brian está sangrando. Alarmes tomam o sistema. Falha de microcarga. Falha de suporte. Falha de contenção. O registro final é claro. O engenheiro-chefe era Peter Parker. Norman se balança pela cidade ao entardecer, mesmo com os braços queimando e as costas em espasmos. Ele sente o peso, físico e mental. O ar parece diferente, o presente e o futuro mais claros. Ele admite que talvez nunca entenda o que move Peter, como ele equilibra tudo quando as apostas são tão altas. Ainda assim, segue em frente. Não desiste. Conclui algo simples e concreto. Hoje é um pouco melhor do que ontem. Por hoje, isso basta. A sensação se quebra quando ele percebe algo errado e reage surpreso. Ele chega, ferido, ao lado do corpo de uma mulher de armadura dourada. Máquinas humanoides avançadas o cercam. Ele chegou tarde demais. Ao entender o que vê, murmura: Eles estão caçando duendes! E corrige com horror: Eles estão caçando a gente! Não é um ataque isolado, é uma operação. As máquinas tomam controle do ambiente. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 18. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!